Salve! Eu sou o Pita e nesse vídeo você vai aprender a diferença entre número, numeral e algarismo. Bora! Então, o que é um número? Um número nada mais é do que um conceito abstrato, algo que traz pra gente a ideia, só na nossa cabeça, de quantidade. E a gente utiliza isso para contar, para medir, para calcular a intensidade das coisas. E qual que é a diferença disso do número para o numeral? O numeral nada mais é do que a forma como a gente consegue representar esse número de forma visual, ou seja, como a gente vê esse número. Para a gente entender um pouco melhor, vamos dar uma olhada nos tipos de numerais que a gente conhece. Esses são os nossos tipos de numerais. Vamos entender um pouco mais cada um deles. Cardinais. Os cardinais são os mais comuns que a gente usa no dia a dia. 1, 2, 3. É como a gente conta. Os escritos são os cardinais na forma escrita. É quando a gente consegue escrever por extenso. 1, 2, assim por diante. Os ordinais são os números que indicam uma ordem, uma sequência. Primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Os coletivos são aqueles que indicam um conjunto de números. Por exemplo, dúzia. A dúzia indica 12 unidades, certo? Dezena. A dezena indica 10 unidades. E aí nós temos centena, milhar, milhão. Multiplicativos são números aumentados por um fator multiplicativo. Como assim? Parece difícil, mas não é. Dobro. O dobro indica uma multiplicação por 2. Por isso, ele é considerado um numeral multiplicativo. Assim como o triplo. O triplo é a multiplicação por 3. É um numeral multiplicativo. Já os fracionários representam uma parte de um todo. Por exemplo, meio, 2/5 e assim por diante. O que acontece é que no dia a dia a gente costuma utilizar a palavra número para se referir a numeral. E aquele conceito de abstrato se mistura com um conceito de concreto e a gente acaba utilizando a palavra número para se referir aos dois, tanto ao número quanto ao numeral. Mas e o algarismo? O que é o algarismo? O algarismo nada mais é do que símbolo. São símbolos que a gente utiliza para expressar esses nossos numerais, ou números, como quiser. Vamos entender um pouco melhor olhando de perto. Eu coloquei aqui dois numerais, ou números, 32 e 467. Para que o 32 seja formado, a gente precisa fazer uso de dois algarismos, o 3 e o 2. O 3 e o 2, então, nesse caso, são caracteres que a gente utiliza para poder formar o nosso número 32. De forma parecida, o 4, o 6 e o 7 são algarismos que a gente utiliza para poder formar o nosso número 467. Lembrando que os nossos algarismos conhecidos são de origem indo-arábica. E são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Com esses algarismos, a gente consegue formar qualquer número que a gente quiser. E aí, deu para entender esses três conceitos? Eles são muito importantes para dar início à aprendizagem da matemática. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal que com certeza vai ser de grande ajuda. Até a próxima!